queria que você abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, porque hoje o Senhor vai falar com você. Amém? Pai, no santo nome de Jesus, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença e queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. Senhor, queremos ouvir com clareza, com exatidão, que o Senhor fale, que o Senhor se revele, que o Senhor se manifeste a nós, Deus. Senhor, revela a Tua vontade, o Teu querer, cumpre os Teus planos, projetos, Senhor, e desígnios sobre nós, Senhor. Pai, e certamente, Deus, honraremos, certamente Te engrandeceremos nesta noite, Deus. É isso que eu Te pedimos e desde já Te agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Hoje o tema da mensagem, tá? É esse: ouvir ou não ouvir? Eis a questão. Alguém acha familiar? Alguém já viu em algum lugar alguma coisa parecida a essa? Ser ou não ser? Legal. É uma reflexão de Shakespeare, né? Que ele fala ali sobre a dificuldade, né, da sua luta interior entre a vida e a morte, né? Só que do crente é diferente, né? O crente não é a vida e a morte, porque a morte é certa e a vida é eterna. Só que a gente está falando ouvir ou não ouvir, né? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo em Apocalipse 2:7. A gente vai ter outros textos, tá? Mas eu queria que a gente vai começar com um versículo, tá? Em Apocalipse 2:7. Diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus, né? Cara, uma coisa muito interessante, que aqui não está escute, né? E escute na língua portuguesa é bem próxima de ouvir, tá? Só que aí eu fui procurar no hebraico e tá ouvir. Por que não tá escutar, né? Escutar é simplesmente captar o som, tá? Você começou a captar o som no ventre da sua mãe, quando você era simplesmente um feto. Normalmente isso aconteceu mais ou menos entre 20 e poucas semanas, tá? Você começou a ouvir, né? Você começou a distinguir o som. Então você sabia mais ou menos o que era o batimento do coração da sua mãe. Você sabia mais ou menos o que era a voz do seu pai. A voz da sua mãe você tinha uma clareza maior, que está mais perto de você, então você teria uma clareza bem compreendível, tá? Só que o tema da palavra é ouvir, não é escutar. A gente não quer ter uma ideia, a gente não quer captar o som, externos e internos, a gente quer ouvir. Ouvir também quer dizer entender, discernir e compreender. Quando Deus me deu essa palavra, eu queria colocar ouvir e entender, ouvir e obedecer. Só que eu fui pesquisar, é a mesma coisa. Ouvir, se você ouve e não obedece, está errado. Se você ouve e não tem o discernimento, também está errado, tá? Tem gente que vai escutar o culto inteiro, né? Vai escutar, mas não vai ouvir a voz de Deus. Não vai ouvir a voz de Deus. Não é triste isso? É triste, é muito triste isso, mas é um fato real, né? Quem escuta continua igual, não tem modificação alguma. Porém, quem ouve experimenta o sobrenatural e vive mudanças extraordinárias, né? A gente quer viver o sobrenatural, o extraordinário de Deus, só que a gente tem que escutar, né? O escutar é obedecer. Quantas vezes a gente tem obedecido à voz de Deus? Eu falo por você, eu falo por mim, eu falo pela minha casa, pela sua casa.
Ah, cara, não, eu sempre obedeço. Cara, se a gente olhar pela Bíblia, pela própria Bíblia, podemos entrar em contradições. Porque os fariseus da época escutavam, né, não ouviam. E eles crucificaram a Jesus. E crucificaram sabendo que existia uma escritura que falava que viria um Messias. Tá? Eu quero que você abra comigo também em João 10, 27. João 10, 27. João 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Cara, quantas ovelhas existe hoje no aprisco do Senhor? Quantas ovelhas tem aqui hoje? Você poderia levantar a mão se você é uma delas? Amém. Você tem ouvido realmente a voz do Senhor? Você tem ouvido a voz do seu amigo? A sua voz interior? Será que você tem ouvido a voz de quem? Qual voz você tem ouvido? Né? A Bíblia fala, né, aqui nisso, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Será que você realmente tem ouvido a voz do Senhor, mais uma vez? Ou você tem sido guiado aí por amigos, por pessoas, cara, que não tem respaldo nenhum da Bíblia, não tem respaldo nenhum do Senhor? A palavra do Senhor para você passa longe, né? O Senhor já não fala com você. Será que você tem feito o que da sua vida? Quem tem ocupado o espaço do seu dia? Quem tem ocupado o espaço dos seus pensamentos? A voz hoje que a gente pode ouvir, né, ainda que você esteja aí de forma errada, né, é a voz hoje do anjo da igreja. O anjo da igreja representa os pastores. Os pastores são o anjo da igreja. Toda dificuldade, qual seria a lógica? Procurar o pastor, procurar a pastora. Será que tem procurado ou tem procurado pessoas que na realidade têm guiado você para o erro? Né? Porque a gente só vai, né, realmente entender que é erro lá na frente. E a gente vai ter alguns exemplos muito claros disso. A gente vai ter alguns exemplos com algumas pessoas que na realidade eles perderam o foco porque eles não ouviram a voz do Senhor. O Senhor falou, vai para a direita. Não, o cara se achava talvez perfeito, ou aquela situação complicada demais e o cara foi para a esquerda. Eu queria que você abrisse também em Isaías 1:19. Isaías 1:19 diz o seguinte: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Né? Quem quer comer o melhor dessa terra aqui? Não é uma mensagem de dízimo não, ninguém quer, só 2, 3 pessoas levantou, ninguém quer comer o melhor dessa terra? Amém. Glória a Deus que todo mundo quer comer o melhor dessa terra. Então eu queria que você aplaudisse ao Senhor. Porém tem uma coisa interessante no versículo a seguir, que é no 20, né? Vamos lá, vou ler com vocês aqui, ó. Mas se vocês recusarem e forem rebeldes, serei devorado à espada, porque a boca do Senhor assim o diz. Cara, não é a minha boca que está falando isso não, tá? Não sou eu que estou falando isso. Eu poderia dar exemplos meus, mas eu vou falar simplesmente da palavra do Senhor. A boca do Senhor, né? É tão simples a palavra do Senhor, mas a gente dificulta. A gente dificulta a voz, a gente dificulta ouvir a voz do Senhor. E o inimigo muitas das vezes manipula, né? Manipula diariamente para que a gente não ouça a voz de Deus. Eu vou te mostrar 3 homens que não ouviram a voz de Deus em determinado momento da sua vida. E depois eu vou te mostrar mais 3 que ouviram. E eu quero que você entenda e que você
tente identificar em algum deles você. Não, eu não preciso apontar o dedo, quem eu sou, ou quem você é, nessa característica desses 6 homens. Mas eu vou te mostrar alguns, tá? Eu queria que você abrisse comigo em Jonas 1. Jonas 1. Homens que não ouviram a voz de Deus. Amém? Diz o seguinte: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu a mim. Jonas se dispôs, mas fugiu da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Será quantas pessoas estão sentadas aqui hoje que o Senhor tem um chamado e estão só correndo da presença do Senhor? Será que um desses é você? Será que um desses um dia fui eu? Você tem ideia do que é fugir da presença do Senhor? O Senhor pegar e falar: ó, Jonas, vai para um lugar. Jonas, não, eu vou para outro. Sabe por quê? Porque o povo daquela cidade ali é muito cruel. É muito cruel, Senhor. Se eu chegar lá, eles vão acabar com a minha vida, vão me exterminar. Tá? Ou talvez Jonas pensasse, né, como os historiadores falam, que Jonas achava que ele era muito justo e que na realidade aquele povo devia ser destruído. Só que eles fugiram da presença de Deus, uma ordenança de Deus. Simplesmente eles temeram por sua própria vida. Será que nós temos ouvido a voz do Senhor? Será que nós temos realmente se inclinado à vontade de Deus, ao seu querer, aos seus propósitos? Esses dias na célula eu falei, e esses dias também eu estava com o irmão aqui da igreja, e eu coloquei uma coisa que eu ouvi numa pregação esses dias, e ela me tocou muito, e é muita verdade, não é mentira, né? É só você pensar. Na realidade, a gente acredita que existe dois deuses, o Deus do Novo Testamento e o Deus do Velho Testamento. Um Deus do Velho Testamento que é um Deus rancoroso, mau, cruel, que mandava exterminar crianças, que mandava exterminar tudo que tinha ali. E o Deus do Novo Testamento que é um Deus só love, né? É só love, é só amor. Cara, você vai errar, Ele vai te perdoar. Cara, você vai pedir perdão 100 vezes, Ele vai te perdoar 101 vezes. A gente acredita nisso. A maioria das pessoas acreditam. Só que Deus tem uma palavra de Gálatas 6:7 que diz: não se engane, de Deus não se zomba. Cuidado e muito cuidado, cara. Cuidado e muito cuidado. Não são minhas palavras, é as palavras da carta de Gálatas. De Deus não se zombra, porque tudo que o homem plantar, isso mesmo ele vai ceifar. E é um cuidado que a gente tem que ter, e muitas vezes não tem. Cara, hoje eu falo que essa geração é uma geração que menos ouve a voz de Deus. Ah não, Fernando, você tá zoando. Não, cara, tanta tragédia, tanta morte, tantas coisas acontecem, e você vê as pessoas normais, as pessoas vivem normal, as pessoas vivem como é perigoso hoje fazer igual ali na Bíblia, né, que falava de simplesmente aquela pessoa ali que foi espancada, foi deixada ali, eu sou crente, eu vou pegar, vou passar por cima. Hoje a gente está passando por cima de tudo. Será que a gente realmente está cumprindo a vontade de Deus, realmente está ouvindo a voz de Deus? É uma coisa a se pensar, é uma coisa a se meditar, cara. É uma coisa na realidade a se refletir, porque um dia eu e você vamos estar no grande tribunal de Deus. Não vai ser brinquedo, não vai ser brincadeira. Isso que eu estou falando talvez não te agrade, talvez te dê sono, talvez você
faça caras e bocas, ria, zombe. Ah, não sabe o que está falando. Ah, não, está falando de si mesmo. Não, estou falando da Bíblia. Eu estou falando de tudo que existe na Bíblia. E muitas das vezes homens que na realidade, por um momento, eles deixaram de ouvir a voz de Deus. E Jonas ali, ele quase acabou com a vida de outras pessoas que não tinha nada a ver com aquela situação. Porque simplesmente o Senhor ordenou: vai. O cara, não vou para longe. Cara, eu sou justo, eu sou santo. Não, aquela cidade ali são tudo terrorista hoje. São tudo aquelas criancinhas, né? Que na realidade você tem que tomar 2 remédios para o coração, mais 2 para a pressão para conseguir, né? Não, são terríveis, eram terríveis. E na realidade, ele tinha medo, ele temeu sua própria vida. Ele não entendeu que o Senhor tinha um chamado de salvação àquela cidade. E muitas vezes nós não entendemos. O Senhor tem chamado, o Senhor tem falado com muitos aqui, muitos têm feito pouco caso. Acho que seria a palavra mais certa. O Senhor tem falado com você, muitas vezes por sonho, muitas vezes por uma repreensão de pessoas para você andar na linha, né? O Senhor sempre fala comigo, e muitas das vezes não é do jeito que eu acho legal, mas é do jeito que é necessário. E muitas vezes a gente não quer ser chamado a atenção, né? A gente não quer ser chamado a atenção das pessoas, né, que nos cercam, nossos líderes. Imagina de Deus, né? Muitas vezes o Senhor fala: Fernando, anda na minha presença, ser perfeito. E a gente não, cara, não, Senhor, é só mais um errinho aqui, é só mais uma falha. E muitas vezes a gente vai se afastando, ou vai colocando cera nos ouvidos para deixar de ouvir a voz de Deus. E isso é um grande perigo. E por Jonas ali está provado. A segunda pessoa que não ouviu a voz de Deus, e esse é muito mais grave. E eu estava tentando me lembrar, e Deus me fez lembrar que um tempo, acho que mais ou menos quando eu era mais jovem, eu sei que nunca ninguém fez isso, só o Fernando que fez, ninguém nunca fez isso, tá? De vez em quando, por eu ter uns amigos do mundo, eu pegava e lia horóscopos. É isso? Eu não sei se é isso. Eu não sei se é isso, tá? Não, só o Fernando que lia, tá? Ninguém mais nunca leu aqui na vida, tá? Então, beleza, vamos falar de Saul. Em Saul, a gente vai falar de um rei que ele foi chamado por Deus. Ah não, Fernando, mas espera aí. O povo que quis o rei, né? O povo que desejou o rei, por quê? Os povos vizinhos tinham rei. Israel ali não tinha um rei, né? Israel estava ali sem um rei, sem uma autoridade, entre aspas, porque tinha o próprio Deus. Só que eles clamaram, né? Clamaram para que Deus desse um rei, e Deus deu Saul. Cara, um cara forte, bonito, né? Corajoso. Esses foram os atributos que eu encontrei sobre Saul. Um rei perfeito, né? Um rei perfeito, talvez como eu, como você. Só que devido a algum momento da vida, ele começou a errar. Ele começou a simplesmente sair da linha, simplesmente ser guiado pelo seu próprio pensamento, pelos seus próprios desejos e preceitos. Aí a gente vai pegar aquele texto, né, de Gênesis 6, que diz o seguinte, né? Vamos ler. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Cara, a interpretação desse texto mais pura que eu encontrei foi do hebraico, que diz: o Senhor teve dor no coração. Não, o Senhor se arrependeu. Por quê? Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que prometa e não cumpra. Essa é a palavra do Senhor. Esse é o desígnio do Senhor. Eu quero que você entenda que Saul começou a se distanciar da voz de Deus quando ele começou a simplesmente não ouvir a voz de Deus por meio de Samuel. Ah, Fernando, mas quando o meu líder de célula dá uma direção aí para a minha vida, que o pastor me chama, que o pastor me corrige,
ou que eu conto a minha história para o pastor e eu não sigo, eu estou dando espaço para deixar de ouvir a voz de Deus? Está, cara, infelizmente está. Irmãos, eu acredito que o Senhor, Ele sempre vai deixar pessoas que na realidade, se o cara der, simplesmente só falar experiências dele, é vão, mas se ele deixar a Bíblia para você, alguns textos para você entender, para você meditar, para você ouvir a voz do próprio Deus, não as suas, é uma coisa que deve se acertar. Por quê? Senão a gente vai para o que aconteceu com o próprio Saul, que está em 1 Samuel 28, 12. 1 Samuel 28, 12. Diz o seguinte: vamos começar daqui, tá? Vou dar uma resumidinha. Vendo a mulher, Samuel gritou em alta voz, tá? Você vai entender, não era Samuel aqui, tá? Não era Samuel. Gritou em alta voz a mulher e disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu o rei: não temas, o que você vê? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Cara, que Deus que sobe da terra? Que Deus talvez ela tivesse se dirigindo, um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é sua figura? Respondeu ela: vem subindo como um ancião e está envolto numa capa. Entendeu Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: não é Samuel. Por que me inquietastes fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e a Deus se desviou de mim, já não me responde, nem pelos ministérios dos profetas, nem por os sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que há de fazer. Olha que coisa perigosa, cara, quando você deixa de ouvir a voz de Deus, você começa a ouvir vozes, de signos, e muitas vezes até de demônios, Esses dias eu escutei uma história que me fez repensar, Cara, será que a gente está dando ouvido realmente a Deus? Ou está ouvindo talvez um noticiário, a voz aí de um servo do inimigo, que na realidade não tem nada a ver com a palavra, ou talvez até do próprio inimigo, porque o inimigo aqui simplesmente ele se transformou, em Saul. Ele fez a figura, porque a mulher não entendia quem era Saul, não, de Samuel, não entendia quem era Samuel. A mulher não entendia. Saul entendia, só que Saul estava tão angustiado, a sua alma gritava tanto, que ele pegou e falou: já sei quem é, já sei quem é, já sei quem é, adivinhei, adivinhei. É Samuel. É Samuel. Só que não era Samuel. Cara, quantas vezes o inimigo tem brincado com você por conta dos seus sentimentos? Quantas vezes o inimigo tem brincado com você, cara? Ah, Fernando, mas o inimigo não brinca comigo, eu tenho 30 anos de ministério, eu tenho 20 anos de batismo, eu falo em línguas. Não, cara, se você para de ouvir a voz do Senhor, o inimigo brinca com você sim. É só espaço você dar. Se o inimigo pulou aqui nas costas de Saul, Cara, imagine com a gente, meia boca hoje, os crentes meia boca de hoje em dia. Ah não, Fernando, você está me chamando de meia boca, você está me ofendendo. Cara, desculpa, mas a gente tem que seguir a palavra. Aqueles homens antigamente, cara, eram muito mais fervorosos, muito mais crentes do que nós. Durante o dia, quantas horas você passa trabalhando? Quantas horas você passa dormindo? Quantas horas você passa fazendo os seus afazeres normais? Tinha muito deles, cara, que passavam um dia inteiro diante da presença do Senhor. E a gente não passa.
Então a gente a gente pode ser enganado por muito menos. Por muito menos. Imagina, Saul ali tinha todo o aparato, cara, que tinha na época. Existia sinais, existia maravilhas, existia todo tipo de prodígio. Cara, o inimigo simplesmente tampou os ouvidos. E Saul se confundiu. O que aconteceu logo depois? Logo depois aconteceu o que o inimigo falou. Ele perdeu a guerra. E não somente perdeu a guerra, perdeu a vida. Ele tirou a sua própria vida. Por quê? Não compensa estar na igreja todo dia, não. Não compensa não, tá? Compensa servir? Não. Eu sou contra, eu não concordo com alguma coisa na igreja, eu saio do ministério, eu vou para outra igreja, eu vou pulando. Simplesmente é fácil, né? Não quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir alguma coisa que massageie o meu ego, aguce o meu ouvido normal, o meu ouvido terrestre, o meu ouvido humano, mas eu não quero que o ouvido espiritual seja aguçado. E muitas vezes a gente para nessa brincadeira, muitos param nessa brincadeira, tá? Saul, cara, era o cara que na realidade era para ter o nome marcado da sua geração. Só que o que Saul fez? O que Saul fez matou a sua geração. Ninguém da descendência de Davi, só sobrou uma pessoa da descendência de Saul. E ela não ocupou o trono. Olha uma coisa grave que a gente faz. O que você comete de erro hoje, a voz que você deixa de ouvir hoje, prejudica os seus filhos, prejudica a tua descendência. Ah não, Fernando, não, isso daí você está me jogando a maldição, né? Eu sou crente, eu sou crente do papo roxo. Não, cara, isso daí não acontece não. Cara, hoje até um conselho para você dar. Dê um conselho dentro da palavra de Deus. Porque amanhã depois, se acontecer alguma coisa de muito grave, você vai dar conta diante de Deus. Não é brincadeira o evangelho, né? Qualquer coisa é brincadeira. Você sai para a rua aí, você brinca. Você pode entrar no serviço, você brinca, você vai ser repreendido. Só que a palavra de Deus não é uma brincadeira. Isso daqui é uma norma de conduta. O Senhor está nos guiando em todas as coisas. A gente vê pessoas aqui, pessoas que na realidade eram para ter deixado um legado na família, na descendência, e a pessoa perdeu simplesmente a vida, a pessoa tirou a sua própria vida. Uma terceira pessoa que o Senhor falou muito comigo, tá? Foi o jovem rico, que está em Mateus 19:30, né? Você não precisa ler, tá? A gente simplesmente vai passar ali por cima de forma rápida para você entender, tá? Eu queria que você aplaudisse o Senhor antes disso. Ali conta a história de um jovem que ele se considerava perfeito. Simplesmente isso não tem imprudente, tá? Tem lá na cidade de Machado, pergunta lá em Machado. Aqui em Prudente não tem, Machado tem. Um jovem que se considerava perfeito. Mas por que você olhou para o Brenner? Não, porque o Brenner mora em Machado. Então é mais fácil jogar para o Brenner, só o Brenner está aqui e mora em Machado. E esse jovem se considerava perfeito. Senhor, bom mestre, como eu posso herdar o reino do céu? Não, mas bom? Não, bom é Deus. O próprio Jesus falando. Cara, e ali ele falou, cumpre os mandamentos, né? Não mate, não roube, não adultere. Senhor, eu faço tudo. Tudo isso daí eu tiro de letra, tá? É facinho, né? Sou um judeu nato, né? Sou um judeu verdadeiro, ó a minha cor, sou judeuzão, hein? Existe judeu negro, tá? Sou judeu, cara, eu cumpro tudo isso daí para mim é fácil, tá? Simplesmente o Senhor falou para ele: vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me. Cara, será quantos de nós faria isso hoje? Eu tenho as minhas dúvidas, talvez suas, minhas. Será que faríamos isso?
eu falo que a gente deveria ter, esse jovem deveria ter ouvido a voz do mestre. Ah, Fernando, mas você está jogando já que ele não ouviu, ele foi para o inferno? Não, isso eu não posso cravar. Aqui não tem VAR. Aqui não tem VAR. Na Bíblia não me deixa, o cara foi para o inferno. Não, quem sou eu, cara? Mas ele me deixa entender, ele me dá um leve entendimento que ele perdeu a oportunidade da vida dele. E quantos de nós temos perdido oportunidades? O diabo inquieta-nos, né? Você tem que ser rico, você tem que ser próspero, cara, você tem que comer o melhor dessa terra. Vamos lá, Isaías falou que se quiser comer o melhor, você tem que ser mais rico do que o mais rico que tem na igreja, senão você não tem que ser satisfeito, tá? Mas se você ouvisse a voz do mestre hoje, o que você faria? Qual seria seu posicionamento diante da voz do Senhor? Será que se aquela pessoa, depois que ele morreu, que os olhos dele foram abertos, aquele jovem, será que se ele pudesse voltar, irmãos, e tivesse dito sim à voz do Senhor, será que ele falaria sim à voz do Senhor? E muitas vezes nós se apegamos a tantas coisas pequenas, diariamente. Cara, eu preciso trabalhar 100 horas por semana. Cara, eu preciso trabalhar 200 horas por semana. Cara, não tem nem 200 horas a semana. Tem, quer dizer, tem sim. Mas eu preciso trabalhar um dia de 24 horas seguido. Cara, beleza, você vai conseguir trabalhar durante alguns meses, depois vai começar a afetar a sua saúde. Né? Que proveito você tem se você perder a sua própria vida no meio disso? E não ter ouvido a voz do Senhor? Muitas das vezes a gente leva em muita brincadeira, cara. Alguns levam mais sério, porque eles conseguem sentar e ouvir a palavra, outros não, só escutam. E é claro, a gente consegue ter a percepção disso, cara. A gente consegue ver, Fernando, para de me chamar de cara, tá bom, meu irmão? Só que entenda uma coisa, a voz do Senhor é para todos nós. A voz do Senhor é para todos nós. Cara, tem homens aqui que na realidade o Senhor levantou pessoas para falar com eles. Não, o Senhor não pode levantar ninguém para falar comigo, eu sou usado, eu sou atalaia do Senhor, eu sou vaso, e na realidade o Senhor só fala comigo. O Senhor não manda recado para ninguém, principalmente para mim, eu sou perfeito. Não, cara, o Senhor pode levantar pessoas para falar com você. Agora, o difícil é você querer ouvir. O que sempre eu falo, né? Eu chamo a atenção muitas vezes do meu filho, e fico bravo, né? Cara de bravo. Cara, você não está me ouvindo? E eu falo 10 vezes a mesma coisa. Será quantas vezes o Senhor tem falado com você, cara? Será quantas vezes o Senhor tem falado com você, irmãos? Irmãs, jovens, anciões. Será quantas vezes o Senhor tem falado com você e você tem ignorado? Não, simplesmente, não estou gostando dessa palavra não, tá? Vou aqui ficar simplesmente no meu WhatsApp. Vou simplesmente ficar aqui no meu mundo, simplesmente ficar nas notícias, que é mais importante. Cara, irmão, entenda uma coisa. Não é a minha vontade que está sobressaindo aqui. É a vontade de Deus, é a própria palavra de Deus. Eu estou seguindo textos. Eu não estou falando simplesmente de experiências. Eu poderia estar falando de experiências minhas. Não, eu estou falando de experiências de homens que passaram na Bíblia, que marcaram a Bíblia e que são exemplo para nós. São exemplo para nós, né? Aqui simplesmente eu falei sobre todos os homens que não ouviram. Se você parar para ver, teve consequências. Fernando, você não explicou direito. Beleza, você pode estudar, esperar o próprio Deus falar com você, lendo a passagem do jovem rico, lendo sobre a vida de Saul e vendo sobre os erros que Jonas teve. O próprio Deus vai falar com você. Não vai ser o Fernando falar, talvez com palavras que você não gostaria. Você fala palavra paulista. Cara, eu nasci em São Paulo. Se eu tivesse nascido no Rio, a história, a fita seria outra, a conversa seria... Não, mas eu nasci em São Paulo. Deus não quer que a gente mude a nossa característica. O Senhor quer nos usar de acordo com aquilo que a gente tem de característica. Né? Uma coisa importante que você precisa entender:
O Senhor quer falar com você. E tem que ser fácil. Você tem que ouvir. Foram os que não ouviram. Agora vamos simplesmente ver 3 homens que ouviram a voz de Deus. O primeiro deles foi Moisés, né? Moisés, cara, simplesmente Moisés. Se eu fosse Moisés, eu estou sendo bem claro, eu vou ser bem lógico e bem justo. Eu não queria sair da mamata que Moisés tinha, né? Vamos abrir comigo em Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Você vai entender porque obedecer é importante. Hebreus 11:23, que diz o seguinte: pela fé Moisés apenas... Não, peraí, Moisés... Peraí. Hebreus 11:23, 25, deixa eu ver, não é inteiro. O Helder, você procura para mim um texto que diz o seguinte: Moisés deixou de ser chamado filho da filha de Faraó. Eu devo ter anotado errado aqui. Está em Hebreus 11:24. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou de ser chamado filho da filha de Faraó. Preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, usufruindo prazeres transitórios do pecado. Olha um cara que ouviu a voz de Deus. Cara, imagina ser deixado de ser chamado filho da filha de Faraó. Ele deixou de ser chamado filho da filha de Faraó porque ele entendia que existia uma missão. E muitos de nós não entendem que existe uma missão nas nossas vidas. Nós levamos a vida de qualquer jeito, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E a gente leva na mais perfeita paz e harmonia dentro de nós. Só que Moisés entendeu. E uma coisa interessante, né? Que Moisés, né? Um fato aí, ó. Vai uma nota de rodapé. Moisés foi o maior corretor de imóveis que existiu na sua época. Ele foi o maior corretor de imóveis que existiu até hoje. Porque imagina quantas pessoas Moisés levou até uma terra prometida, até terrenos que na realidade já tinham pago, tá? Deus já tinha pago, era, vai lá e ocupa os terrenos. O maior corretor. Cara, só que no meio do caminho ele foi entendendo, cara, como seria difícil conduzir aquele povo como a terra prometida. Ele poderia ter falado, não, vou voltar, vou tentar fazer as pazes. Ou ele poderia ter pensado no início, né? Deus, de boa, cara, não precisa eu simplesmente ir com o povo, né? Deixa eu aqui do lado do faraó, porque eu vou fazer o meu jeitinho, eu vou fazer ele cair na minha, e vai sair tudo bom, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Não, mas antes ele preferiu deixar de ser chamado filho da filha de Faraó e conduziu o povo à terra prometida. Será que você tem ouvido a voz de Deus como Moisés? Será que eu tenho ouvido a voz de Deus como Moisés? Ou se Deus simplesmente nos chamasse, tivesse todas as pedras que teve na vida de Moisés, no caminho de Moisés da terra até a prometida, tinha chutado o balde? Quantos chutariam o balde? Imagina, você chutaria o balde? Né? Imagina, Moisés foi perfeito, mas não herdou a terra prometida. Ele viu de longe. Outro, e esse é muito interessante, né? Porque ali vai de números, vai de anos, para você entender que na realidade as promessas do Senhor não deixam de se cumprir. O segundo homem foi Abraão, que está em Gênesis 12, 1 ao 4. Gênesis 12, 1 ao 4.
Diz o seguinte, só conferir, Gênesis 1 ao 4. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o seu nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Cara, 75 anos, né? 75 anos tinha Abraão quando o Senhor fez essa promessa. Se passaram 25 anos, será que você suportaria aí, cara, passar por 25 anos de espera da promessa? Foram 25. 24, né? 25, já grandinho, já nascido a criança. Mas será que você esperaria? Ah não, Fernando, mas, cara, como um homem de 99 anos pôde dar luz ao filho? Hoje, eu fui pesquisar isso, porque me bateu uma dúvida, né? Hoje, com a tecnologia avançada que temos, seria possível um homem de 99 anos ter filho? Alguém sabe me responder isso? Sim? Seria possível. Improvável, mas possível. Seria improvável. Só que eu pesquisei mais a fundo, porque não era só Abraão, né? Ali também tinha Sara. Sara, vamos ver o que aconteceu, quantos anos Sara tinha, né? Quando a promessa se cumpriu, né? Está em Gênesis 21, 5. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque e filhos. Tinha 100 anos, tá? Sara, sua mulher, tinha 90 anos. Hoje seria possível uma mulher de 90 anos dar à luz? Será que existe alguma coisa impossível para Deus? Eu pergunto a você. Para os homens é impossível, mas para Deus, não é possível. Imagina naquela época, não tinha tecnologia, não tinha o avanço da medicina. Cara, como uma mulher poderia engravidar? Só que o Senhor prometeu, não prometeu quando chamou Abraão? O Senhor prometeu. Se o Senhor prometeu, o Senhor é justo e fiel para cumprir o que Ele prometeu. Amém? Você acredita que o Senhor pode cumprir todas as promessas que o Senhor tem na sua vida? Quantos acreditam? Eu queria que levantasse as mãos. Depende única e exclusivamente de você ouvir a voz do Senhor. Ah, Fernando, mas, cara, imagina se Abraão não tivesse ali cometido um monte de erro. Ele cometeu alguns, mas cometesse mais erros. Cometeu alguns, né? Hoje existe uma divisão no Oriente Médio, causado simplesmente por alguns erros de Abraão. Mas imagina, cara, se o Senhor não tivesse pegado Abraão, se o Senhor não tivesse conduzido Abraão àquele momento, com 99 anos, e Sara com 90 anos, será que hoje estaríamos aqui? Porque nós somos aquela geração. Nós somos a geração que o Senhor falou: não, a sua geração será muitíssima, será grandiosa. Você imagina que uma promessa de Deus se cumpriu, e hoje eu e você estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, simplesmente entendendo do Senhor, e simplesmente pegando e entendendo textos da Bíblia, que na realidade, por a obediência de Abraão, faz-se presente hoje nas nossas vidas. Alguns têm noção disso, outros nem tanto. Outros nem, mas Fernando, por que você diz nem tanto? Porque se você entendesse, cara, você estava glorificando, você estava pulando, você estava aplaudindo ao Senhor. Cara, você não tem ideia quão maravilhoso é ver as promessas de Deus se cumprir. Quão maravilhoso é ver as promessas de Deus se cumprir. Imagina Abraão ali agora no seio, né, no céu, no seio de Abraão,
vendo que tudo que o Senhor prometeu a ele se cumpriu com nós aqui, né? Quantas promessas de Deus se cumpriram e se cumprem diariamente a partir de nós. E o último, e não menos importante, mas talvez o mais importante, cara, quando o Senhor falou comigo com essa palavra, eu simplesmente falei: esse homem tem que estar, tem que ser o fechamento, tem que ser o fechamento da palavra, tem que ser esse homem, Jesus Cristo. Agora vem tomates, né? Ó que blasfêmia, Jesus não era homem. Cara, vamos ler lá o que diz, o que o próprio Jesus fala, em Marcos 10:45. Marcos 10:45. Diz o seguinte: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido. Jesus falando dele mesmo, Jesus não está falando de outro não, tá? O Filho do Homem, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Será que você tem dado a sua vida por resgate de muitos? Eu quero que você pense por alguns segundos. Será, beleza, tem alguma coisa para fazer na igreja? Será que não, cara? Eu quero ser a primeira pessoa a me dispor aí, a servir ao Senhor. Eu quero ser a primeira pessoa a ser usada na minha rua, no meu bairro. Será que a gente tem feito isso? Será que somos a primeira pessoa, como Jesus fez, né? Cara, Jesus desceu do trono, Jesus veio até nós, né? Tabernaculou entre nós. Ele não precisaria. Só que ele entendeu que era um chamado do Pai. O próprio Deus estava ordenando que ele fosse, que ele se entregasse. Só que Jesus tinha a sua natureza humana, né? Tinha as suas dores, as suas angústias, os seus sentimentos. Só que Jesus preferiu ouvir. Jesus preferiu obedecer ao Deus Pai. Quantos de nós temos obedecido ao Deus Pai? Agora, será que você está ouvindo ou simplesmente escutando? E eu falei lá no início, alguns vão sair daqui e não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Fernando, você está acusando. Não, a própria palavra diz, né? O semeador saiu a semear. Procure essa palavra e o Senhor mesmo vai falar com você. O Senhor mesmo vai orientar você. E Jesus entendeu. Ele entendeu no Pai Nosso, né? Em Mateus 6:10, que diz o seguinte: seja feita a sua vontade, como é feita no céu. A vontade de Deus tem que sobressair a nossa vontade. A nossa vontade. Qual que é a sua vontade hoje? Cara, a minha vontade hoje já está assistindo o jogo do Corinthians. Fernando, você está pregando a palavra, você vai ser hipócrita, falar de Corinthians agora? Cara, o que a tua carne pede? O que a tua carne clama? Cara, será que Jesus entendeu ali no Getsemane, né, uma passagem um pouco mais para frente, quando ele falou a mesma coisa de Mateus 6:10? Ele disse que seja feita a tua vontade, não a minha. Será o que ele quis dizer com isso? Que ele tinha vontade? Jesus tinha vontade. Jesus tinha vontade de não subir naquela cruz. Só que o que acontece? Jesus preferiu obedecer ao Pai. Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. E muitas vezes a gente vê muitos de nós com vontades, né? Eu tenho vontade disso, eu tenho vontade daquilo. E a vontade de Deus, qual que é? Você sabe a vontade de Deus? Você tem buscado a vontade de Deus? Você tem ouvido a voz do Senhor? Quantos têm ouvido a voz do Senhor? Diariamente. Eu quero que você, não precisa levantar a mão, né? Eu não estou aqui para expor você ou para falar que eu sou mais santo, talvez não. Eu me considero mais pecador, eu me considero mais falho. Mas quantos de nós temos parado para ouvir a voz do Senhor? Eu me cobro todos os dias. E eu quero que você também entenda isso, que tem que se cobrar. Porque o próprio Jesus se entregou. O próprio Jesus, né? Jesus
Imagina, a única pessoa que veio, que pisou na terra, que não tinha pecado nenhum, foi crucificado para cumprir a vontade de Deus. E muitas vezes a gente vê muitos crentes achando que eles são a última bolachinha do pacote. O legal é que o inimigo acha legal isso também, interessante. O inimigo acha legal isso, acha muito interessante. Só que Jesus falou, não, cara, eu sou o sacrifício agradável de Deus, só que eu dou a minha vida por todos. Ele se entregou, porque ele ouviu a voz do Senhor. E quantos de nós temos ouvido a voz do Senhor? Quantos de nós temos entendido, buscado compreender? Quantas vezes, nas últimas 24 horas, quantas vezes o Senhor falou com você? Será que não foi a tua própria consciência? Será que não foi os seus desejos, os teus preceitos? Será que o Senhor realmente falou com você? Falou. Se o Senhor falou com você, vai se cumprir. Só que se o Senhor não falou, cara, corrija, mude a direção, mude a direção. A gente precisa, cara, entender, a gente está nos últimos dias. Ah, Fernando, para de falar cara, tá bom, coroa, vou falar coroa. Coroa, entenda, nós estamos nos últimos dias, o Senhor está à porta. Quantas pessoas aí precisam ouvir do Senhor por a sua boca? Pela minha boca? Ah não, mas eu acredito que não, eu não tenho muito a oferecer. Talvez com pouco conhecimento que você tem, se você simplesmente abrir a boca e falar Jesus te ama, você está fazendo uma grande obra, né? A gente tem uma pessoa na nossa célula que, cara, o cara se batizou e eu já vi o cara ser um pescador de alma mais que muitos clientes que eu já vi na vida. O cara trouxe uma pessoa, a pessoa aceitou Jesus, e eu vi tantas pessoas no decorrer da minha vida que, cara, se for contar lá no caderninho de Jesus, ninguém aceitou Jesus pela vida daquela pessoa. Isso que a gente precisa ser sensível à voz de Deus. Nós precisamos entender, cara, que precisa ser sensível. Jesus foi sensível, né? Jesus na cruz, Jesus simplesmente não precisaria ter passado por aquilo, mas o que? Existia uma vontade de Deus a se cumprir. Ah, Fernando, mas eu não gosto. Lá em casa é isso, eu não gosto disso. Eu não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto. Cara, se preocupa não no que você gosta, se preocupa no que Deus gosta. O que faz o coração do Senhor melhor, o que agrada ao coração do Senhor, não nas suas vontades, não nos seus desejos, não nos seus sonhos, mas cumpra a vontade do Senhor. Eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos, alguns minutos só. Essa palavra foi simplesmente de ouvir. Quantos ouviram? Se eu fosse perguntar qual foi o primeiro versículo, será quantos acertariam? Será que você realmente ouviu? Ou você está com um tampão nos ouvidos? O seu entendimento espiritual está fechado? Ah não, mas Fernando, você está me atacando. Não, cara, não sou eu, é a própria palavra de Deus. É a própria boca do Senhor. A boca do Senhor assim o disse. Eu quero que nesse momento você examine o seu coração. Quantas vezes o Senhor mandou você fazer uma coisa e você fez outra? Quanto tempo você tem dado ouvido às coisas desse mundo, às coisas que são materiais, as coisas que somem, né? E não tem dado ouvido àquilo que é eterno, que é a palavra do Senhor? Quanto do seu tempo tem sido roubado por você não ouvir a vontade de Deus, não ouvir a voz de Deus? Talvez você esteja comprometendo a sua própria descendência. Ah não, Fernando, isso daí é maldição que está me jogando. Não, não é maldição. Não é maldição. A Bíblia afirma: contra a casa do Senhor não vale encantamento, nem maldição. Mas está a bênção do Senhor. A bênção do Senhor está sobre você. A bênção do Senhor está sobre a sua família, desde que você entenda, desde que você obedeça, desde que você pare e comece a ouvir a voz do Senhor. A gente precisa ouvir, ter sensibilidade. Pai, coloca sensibilidade, Senhor, no coração, nos ouvidos dos nossos irmãos. Senhor, coloca, Senhor, sensibilidade, Senhor. Uma sensibilidade espiritual como nunca antes, Deus. Uma sensibilidade espiritual, Senhor, Pai, que venhamos entender essa palavra, não somente entender, mas obedecer. Senhor, obedecer, Deus, que exista obediência.
Senhor, que exista a obediência da nossa parte, Senhor. Que não venha Deus achar que simplesmente foi uma palavra de acaso, mas foi a palavra que o Senhor tinha programado, projetado, desde os primórdios da humanidade, nesse momento para as nossas vidas, Senhor. O Senhor tinha isso a revelar, o Senhor tinha isso a se manifestar, Senhor. Deus, fala com o teu povo, Senhor. Fala por meio de sonho, fala por meio de visão, nos orienta, nos dirige, Senhor. Senhor, não nos deixa perecer, Deus. Senhor, quantos pereceram, Deus? Senhor, na Bíblia, na história moderna também, Senhor, por não ouvir a Tua voz. E muitas das vezes, Senhor, a igreja de hoje, Senhor, tem perecido. Senhor, tem andado para trás, tem feito o que é errado aos Teus olhos, achando que está fazendo o que é correto aos Teus olhos, Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Ensina-nos a ouvir a Tua voz. Ensina-nos a compreender, Senhor, os Teus mandamentos, Senhor. Senhor, que a nossa vontade seja dia a dia ouvir ao Senhor mais. Assim como Jesus se entregou naquela cruz, que as nossas vidas venham, Senhor, ser de entrega. Venha, Senhor, ser de entrega. Venha, Senhor, ser de obediência e total submissão à Tua palavra. Total submissão à Tua vontade, Deus. Senhor, precisamos muito do Senhor, Deus. Não queremos, Deus, ser como aquele povo, Senhor, que andou, Senhor, andou, e muitos morreram no deserto. Senhor, mas queremos ouvir a Tua voz. Senhor, faça que com o Teu povo ouça a Sua voz, não a voz do Fernando, mas a voz do próprio Deus, Senhor. Senhor, se revela, se manifesta, Senhor. Cumpre, Deus, os Teus desígnios. Cumpre, Senhor, os Teus propósitos. Estabeleça sobre nós a Tua vontade, Senhor. Pai, estabeleça sobre nós a Tua vontade. Cumpra, Deus, em nós o Teu querer, Senhor.